nessa semana, nós estamos na Parashat Tetzaveh, estamos no meio do livro de Shemot, do livro do Êxodo. Do alto do Monte Sinai, Moisés recebia de Deus, sozinho, as instruções detalhadas para a construção do Mishkan. O que era o Mishkan? O Mishkan era, nas traduções para o português mais tradicionais, se fala do tabernáculo, mas que é uma palavra que não me soa muito apropriada para traduzir o que realmente o Mishkan significa. O Mishkan significa a morada de Deus na terra. Mishkan, do verbo habitar, viver. E o Mishkan era o lugar onde Deus e o povo de Israel se encontrariam ao longo da Torá. Se na semana passada nós comentamos aqui que a Torá só faz sentido se as suas palavras forem compartilhadas entre Deus e o povo judeu, do mesmo modo hoje, eu digo para vocês que o Mishkan só faria sentido se fosse compartilhado entre Deus e os seres humanos. Ou seja, se fosse a casa terrena de Deus e ao mesmo tempo a casa celestial, a casa espiritual do povo judeu. Mais adiante na história, o povo judeu teria várias casas compartilhadas com Deus. O Beit HaMikdash, o templo sagrado em Jerusalém, o primeiro templo, o segundo templo. Os Batei Knesset, as casas de reunião de judeus, ou seja, as nossas sinagogas, que permanecem até hoje como um lugar de encontro entre nós e Deus. E também, por que não, as nossas casas, que segundo os nossos sábios, são Mikdash Me'at, são pequenos santuários, pequenos templos. Nos últimos 75 anos, uma terra em particular se tornou a casa, o lar do povo judeu, o Estado de Israel. Em uma canção dos anos 80, Eric Einstein, de abençoada memória, relatava para sua família as belezas da cidade norte-americana de São Francisco, que se a conhecessem não iriam querer voltar. Mas, de repente, na mesma canção, ele diz: mas eu quero Rabaita, eu quero a minha casa, eu quero me sentar com um copo, não sei que copo, de vinho, de suco de morango com banana, de vodka, e eu quero rir com Moishe e com Hetzkel, porque eu amo me apaixonar pela pequena, calorosa e maravilhosa Eretz Israel, dizia Eric Einstein. Só de pensar em San Francisco Alamaim, nessa canção, só de pensar na nossa linda, pequena terra de Israel e sua gente, e o que eles estão passando nos últimos 140 dias, as lágrimas vêm aos olhos. É dessa época também uma outra canção, Rabaita, de Ehud Manor, de 1982, da época da invasão do Líbano, a época da guerra do Líbano. Com o tempo, a canção Rabaita se tornou uma das mais emblemáticas canções de protesto israelenses, evocando emoções de dor, mas também de pertencimento e de esperança. Mais recentemente, há alguns anos, Rabaita foi cantada pelo povo de Israel, pelos cidadãos e cidadãs israelenses, novamente, junto com a cantora Yardena Arazi, a mesma que cantou lá em 1982, mas agora nos anos 2000, quando o soldado Gilad Shalit foi sequestrado, capturado e levado para Gaza. E até então, a gente imaginava a pior coisa que podia acontecer, um soldado ser capturado e levado refém para Gaza. Eu estava em Israel nessa época, eu fazia minha formação rabínica, e eu me lembro de inúmeras passeatas, concertos e manifestações pela libertação de Gilad Shalit e pela paz. Gilad Shalit acabou libertado, depois de muitos anos, em troca de centenas de terroristas palestinos. Alguns deles
estiveram envolvidos agora nos atentados no pogrom de 7 de outubro. Hoje é Purim Katan, o pequeno Purim. Purim nós vamos comemorar para valer daqui a um mês. Mas hoje também nós completamos, como eu disse, 140 dias, desde 7 de outubro, quando ainda quase 140 reféns permanecem nos túneis de Gaza. Com isso, a canção Habaita, como bem lembrado pelo nosso Hazan, Márcio Bezen, voltou com toda a força a Israel. E o seu protesto, idem. Mas também a música veio mais carregada ainda de senso de pertencimento e da compreensão de que, apesar de todas as dificuldades, Israel é a nossa casa. Enquanto para alguns poucos políticos em Israel, e são minoria, uma minoria bem pequena, mas que incomoda, uma minoria que vive à beira de um certo precipício, para eles, os reféns não são o mais importante. Para outros, aqui no Brasil, na outra ponta do precipício, a terra de Israel talvez não deveria ser a casa do povo de Israel, e os judeus são comparados aos seus mais nefastos algozes. Mas para nós, os reféns israelenses, são os mais importantes de tudo isso. O cessar-fogo nós queremos para já, mas só fará sentido quando essas crianças, esses jovens e velhos, esses homens e mulheres puderem voltar à baita, puderem voltar para casa de onde foram arrancados. As suas histórias pessoais se entrelaçam com a narrativa mais ampla do retorno do povo judeu à sua terra ancestral depois de quase 2000 anos. E a sua transformação de uma terra árida em uma terra que jorra leite, mel e ainda alta tecnologia em favor da vida. Hoje, nós não temos mais Mishkan, nós não temos mais o santuário móvel. Hoje nós não temos mais o Beit HaMikdash, nós não temos mais o templo sagrado de Jerusalém. Mas hoje nós temos ainda as nossas casas como templos de Israel. E nós temos a missão de oferecer sacrifícios, como na época do templo, mas não sacrifícios de animais. O sacrifício do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa voz, oferecidos em favor da libertação dos sequestrados. Se é que acreditamos que todos os judeus e judias são realmente responsáveis uns pelos outros. Se nós acreditamos nisso, nós não podemos permitir que essa história caia no esquecimento. A esperança do retorno de cada refém deve se entrelaçar com Hatikvah, com a esperança que está descrita no nosso hino, no hino de Israel, pelo retorno de todo o povo de Israel para a terra de Israel. Vamos, Habaita. É hora de tirá-los vivos de Gaza. É hora de trazê-los vivos de volta para casa. Shabbat Shalom.